Olá, pessoal, bom dia. Estou esperando o pessoal entrar, nossa palestrante, que em breve vai estar com a gente. Bom dia, só mais um minutinho que a gente está começando a entrar aí. A nossa palestrante já entrou. Eu acho que você tem que pedir, né, Aline, para que você comece a participar ao vivo. O Ivan, a Denise, o pessoal do IMAP de arbitragem. Olá, Aline, bom dia. Bom dia, Aline, tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Muito obrigada por esse convite. Espero ir aí esse diálogo. Bom dia, eu que agradeço pelo tempo aí, que você está super corrida nesse momento, né? Eu também estou numa sala aqui que tem um monte de violão, viu? Pra gente Ah, estar super é? conectado. Aí, ó. Aqui em casa a Os- gente respira música. Muito bom isso. Aline, enquanto as pessoas vão entrando, só para a gente contextualizar as pessoas, esses Target Talks a gente tem feito com temas que podem vir a gerar conflito, né? Então a gente vai trabalhando tanto temas recorrentes de mediação empresarial. A gente falou um pouco essa semana passada da MP 927. E eu tenho um projeto que eu te falei que eu tenho muito carinho, que é um projeto de mediação escolar. E esse projeto de mediação escolar, eu venho te acompanhando aí pelo link que a gente fez através da Lígia do Voices, né? Tem tudo a ver com a nossa realidade e que o momento que a gente está vivendo agora, né? E aí eu tenho acompanhado, tenho visto algumas coisas, por exemplo, algumas ferramentas de mediação que nesse momento os pais poderiam estar usando, né? Como empatia, escutativa, autoconhecimento das crianças, né? Empoderamento, né? E esse momento de quarentena está diretamente ligado no que você vem falando também sobre mundo VUCA, sobre aprender a aprender e a desaprender, né? Então acho que a gente vai percorrer esse caminho aí, porque nesse momento eu gostei de um post que você fez, que muito do que a gente vê de reflexo dos filhos é muito nós mesmos que estão refletidos aí, né? E aí que tal esse Exatamente. momento para a gente estar vivendo? E o que todo mundo tem feito, né? A gente tá, não dá para fugir do monotema, que é o Corona Crise, aí eu gostei de como você está chamando. E esse Corona Crise, na verdade, trouxe para a gente uma reflexão, meio uma mudança de paradigma, que isso aconteceu em bastante áreas que eu estou lidando nesse momento. Tanto formas de resolver o conflito extrajudicial e online, né? Então tem tribunais se posicionando sobre isso e para a gente é bem importante, porque a gente está preparado para isso. E da mesma forma, eu acho que no lado tecnológico da educação, né? Porque a gente está realmente preparado para ver que isso pode dar certo. E aí, como a gente misturar tudo isso, né? O homeschooling, com home office, com a correria, com filhos que às vezes não entendem, né? Por que está em casa e tem que fazer várias coisas, né? Então, é mais ou menos nessa linha que eu acho que a gente pode seguir, se você concordar. E eu estou muito feliz mesmo, porque eu acho que trazer você traz um lado de professor. E hoje a gente consegue saber um pouco como é que você está lidando com isso. E aí eu queria começar com a sua entrevista de ontem, que eu não consegui assistir, porque acabou entrando num horário que eu tinha uma reunião. E eu gostei muito do tema, que é a quarentena, né? Com filho pequeno, adolescente, como lidar com esse homeschool e com esse home office. Então é com você. Obrigada de novo. Muito bom estar aqui. Bom dia para todo mundo que está aí acompanhando.
Eu, na verdade, eu sou, além de professora, eu sou mãe de 3 filhos. Então, eu tenho um de 2, uma de 10 e uma de 13 anos, né? E eu acredito que todos nós estamos vivendo um momento que a gente nunca viveu, é algo inédito. Em 3 dias, né, o mundo todo estava trancado dentro de casa por conta de um vírus que a gente não sabe exatamente como é. E aí a ideia é, fique em casa. E como que a gente sente tudo isso enquanto adulto? É a forma como as crianças vão sentir. Por quê? As crianças, embora a gente fale muitas coisas para elas, as crianças elas percebem como a gente se sente. Elas absorvem o nosso comportamento. E é claro que a gente está vivendo uma coisa que a gente não entende tanto assim. Né? A gente busca o conhecimento, mas a gente ainda não tem noção exata de quanto tempo ficaremos em casa ainda, como isso vai afetar a economia, como que as empresas, como que a gente vai conseguir se sustentar, e a gente não tem respostas. Então, eu parto de um momento que não se tem respostas para nada, da empatia. Porque se a gente está tendo esse conflito, os nossos filhos estão tendo esse conflito e as escolas também nunca imaginaram ter que dar aula EAD. A gente vem de um sistema hard, um sistema pesado, um sistema conteudista, um sistema que ainda, por incrível que pareça, prepara as crianças para passar em vestibular. E isso, eles de repente tiveram que se virar e falar, não, agora a gente tem que fazer aula EAD. Meu telefone tocou. E aí veio essa meleca toda, né? Que tá todo mundo um pouco perdido. Então, principalmente empatia nesse momento, eu acho fundamental. Empatia com a escola, mas a escola também com a empatia com os pais, Sim. que tiveram que se reinventar, porque os pais também nunca trabalharam home office. Muitos de nós, né, nem conheciam o Zoom, nem conheciam o Google Ads, nunca tiveram esse contato e agora está todo mundo fazendo assim. Muitos pais nunca fizeram live no Instagram. E aí também estão tendo que se reinventar, além do que tem mais alguns agravantes. A gente está em casa. Tem pessoas para nos ajudar com o trabalho da casa, que é um trabalho exaustivo, é um trabalho cozinhar, lavar, limpar, é algo que gera tempo. E além de tudo isso, ainda tem os filhos com um monte de tarefas escolares que a escola está mandando. E você tem que dar conta de toda essa demanda. Então, eu acredito que é um tempo de calma, né? Vamos ter calma, vamos ter empatia e vamos ver o que funciona para minha família, o que funciona para os meus filhos. Porque quando a escola ela tem que se transformar totalmente. Eu acho que tudo isso que está acontecendo adiantou um futuro que a gente já enxergava. Então a escola, dessa forma que a escola falou, não, agora a gente tem as melhores ferramentas para fazer aulas à distância. E aí o que a escola fez? Replicou um sistema que já não funciona no presencial, onde o aluno é quem escuta e a escola é quem dita, o professor fala, o aluno fica quieto. Um modelo totalmente industrial. E a escola replicou isso para o EAD. E aí todo mundo parou e pensou, gente, mas a escola não fala de empatia, a escola não fala de criatividade, a escola não explica por que tudo isso está acontecendo dentro da política, do contexto social. Para que serve a escola? Por que eu estou vendo meu filho aqui 4 horas fazendo questionário, decorando data, decorando... Para que isso vai servir para a vida dele? E aí todo mundo começou a questionar. E isso já é algo muito importante para a mudança. Sim. O segundo ponto da corona crise, nós enquanto pais, e isso eu posso falar do meu lugar, né? Eu me dei conta e falei onde eu estava enquanto meus filhos cresceram. Meus filhos cresceram. A minha filha começou a fazer textos que me deixaram extremamente emocionada. Eu falei, onde eu estava? A gente nessa loucura de muito trabalho, de muitas coisas para fazer, a gente está se reconhecendo novamente, se reencontrando como família.
Isso é bonito demais, isso é muito válido, né? Eu me dei conta de um monte de coisa dos meus filhos que eu não me dava conta, pelo excesso de trabalho, pela correria, por não ter tempo mesmo, poder olhar no olho deles, né? É claro que a gente sempre procura ser pais e mães presentes, mas essa situação diferenciada trouxe essa oportunidade para que a gente se questione que tipo de pai, que tipo de mãe eu estou sendo. E muito também, Aline, não sei se você concorda, não está tendo muita empatia das escolas e das empresas que a gente trabalha, ou dos nossos clientes, para entender que a gente ganhou uma atividade importante, que a gente precisa fazer, que estamos todos juntos, né? Então, tem casais aqui na minha situação, nós dois estamos super no momento de trabalhar bastante das crianças precisarem. E às vezes você vê que eles nem precisam tanto de ajuda, eles já sabem o caminho, mas você está perto e você normalmente não está perto na hora da lição. E aí eles querem mostrar que ou que já sabe, como você falou, surpresas positivas, ou eles sempre estão esperando para fazer tarefa e eles não precisavam disso, né? Então essa atividade, e eu concordo com você, uma coisa que faltou e eu pesquisei bastante para a gente falar hoje, é que eu não vi escolas gravando um vídeo para explicar aquelas que não puderam fazer online, que muitas estão usando Zoom ou não estão, né? Na escola dos meus filhos, eles estão usando vídeos, vários vídeos contando história, fazendo várias coisas que estão sendo interessantes, mas não gravaram uma explicando para a criança o que está acontecendo, por que a gente está assim. E isso é, como você falou, é muito importante, porque nada vai ser como antes, né? E se a gente começasse a explicar, e eles sabem explicar muito bem, né, sobre a crise. Os meus, todos, imagino, os seus são maiores, mas a minha tem 8 e 4. Eles sabem que não podem encontrar, que não podem descer, que isso vai passar, e não vê a hora de passar. Então agora eles falam, quando passar, a gente pode fazer isso? Ah, a gente vai fazer isso quando passar. E aí eu acho que faltou esse lado também da escola, né? Que eles também estão aprendendo, né? A gente costuma falar uma coisa interessante que é, eu aprendo na escola da vida. E isso é tão interessante porque a escola não tem nada da vida. A escola tem muito pouco da vida real. Da vida real que eu falo que a gente precisa aprender as habilidades para a gente se tornar um ser humano mais criativo, mais resiliente, né, mais empático, menos egocêntrico. Então a escola, ela precisa se atentar para as habilidades humanas que a gente precisa desenvolver, que não é só o português e a matemática. Embora eu acredite que a base de conteúdo é muito importante, mas a forma como isso vem sendo feito não tá legal, né? Não faz sentido mais nesse mundo completamente instável que a gente vive, onde a gente, de repente, numa crise, tivemos que nos reinventar nossos trabalhos. A gente nunca faltava trabalho, mesmo com o filho doente, a nossa presença lá era imprescindível e agora, de repente, a gente não pode sair de casa de jeito nenhum e todo trabalho tem que ser feito de casa. Então, olha que quebra de paradigma interessante, né? É uma E tudo está reinvenção. funcionando, né? Eu não sei do seu lado, mas tudo está funcionando. Decisões importantes estão sendo tomadas via Zoom. Eu acho que negócios estão sendo fechados via qualquer plataforma, né? As atividades estão sendo feitas e reportadas em aplicativos, por exemplo, como aquele Padlet lá, que as pessoas põem a evidência que fez a atividade ou não. Então, assim, a vida já mudou. E essa experiência que eles estão tendo disso, que eu acho que é super relevante, que ninguém está vendo a minúcia disso, né? E quanto isso pode fazer diferença, por exemplo, no que você tem falado bastante, que eu gostaria que você falasse um pouquinho da feirinha, da Tia Aline, como você tem desenvolvido esse contraturno, se a gente pode falar isso, e também um pouco do mundo VUCA, como que você tem aplicado isso. Eu acho que é importante para quem está nos assistindo, como que pode aproveitar esse momento para aplicar algumas coisas que você tem feito aí. Eu tenho uma empresa que se chama Ferinhas da Tia Aline. É uma empresa de educação alternativa no contraturno. Ela não é uma escola. Então, se a criança vai para a escola à tarde, ela frequenta o nosso espaço de manhã. Se ela vai de manhã, ela frequenta à tarde. E o que a gente faz, né? A gente ajuda as crianças a fazerem as tarefas da escola, reforça os conteúdos bases, mas a gente faz isso de uma forma totalmente diferenciada.
Nós somos uma sala de aula ampla e criativa, então nós temos música enquanto ferramenta de aprendizagem, porque quando você utiliza a música... Chaline, mas música, né? O que tem a ver a música com a aprendizagem? A música, ela é uma ferramenta interessantíssima para a gente desenvolver concentração, atenção plena, matemática, criatividade, várias habilidades linkadas com a música. A gente trabalha tanto a questão dos instrumentos, isso com crianças muito pequenas, como também de utilizar o nosso próprio corpo para fazer música. E aí entra uma teoria que se chama música criativa. Outra coisa que nós temos aqui é uma cozinha preparada para que as crianças cozinhem. Eu acredito muito no poder da culinária. A culinária é uma arte milenar e quando a gente cozinha, a gente conecta língua portuguesa, porque a gente precisa fazer leitura da receita, a gente conecta matemática, a gente conecta física. Eu acredito que a educação do futuro ela precisa conectar conhecimentos e não por blocos de 50 minutos como é feito hoje. Se eu estava na matemática, passou essa aula, eu vou para o português. Isso em crianças que a gente chama, que estão nascendo agora, que são as crianças nativas digitais, né? Isso não funciona mais. O cérebro das crianças é diferente, a forma como elas aprendem. Então, a culinária também é uma ferramenta de ensino e de aprendizagem. A gente tem o teatro também. Eu gosto muito dessa ferramenta do teatro porque nós somos uma geração que teve que aprender muito a falar em público. Até hoje eu conheço profissionais brilhantes que não conseguem fazer live, que não conseguem se posicionar, vender seu produto, fazer uma palestra. Nós viemos de uma geração um pouco travada para poder se expressar para o outro. Essa geração que está vindo, ela não pode ter isso, ela não pode ter vergonha, né? Ela provavelmente, existem pesquisas sérias disso, ela vai ter várias profissões, vários ofícios. A gente não vai vir mais de uma profissão só. Eu sou médica e pronto, acabou, não sou mais nada. Então a gente vai vir de vários ofícios, principalmente por conta da inteligência artificial, onde novas profissões vão ser inventadas. Acredito que depois do corona já vão ter novas profissões aí no cenário. Com certeza. Né? O teatro e a jardinagem. Quando a gente coloca as crianças com esse contato com a natureza, a gente sabe que tudo isso que está acontecendo no cenário do mundo é muito porque nós negligenciamos um lugar que sempre foi nosso, que é a natureza. E aí quando a gente... Porque as crianças não têm como amar algo que eles não conhecem, né? A gente não ama algo que a gente não conhece. E quando a gente insere as crianças no colher, no plantar, no cuidar, nós conseguimos resgatar essa questão humana, essencialmente humana, que é a natureza, do respeito, do entender ciclos, do saber ter... saber esperar, porque se eu planto hoje, amanhã não cresce, ele leva um tempo. Isso a gente faz com crianças a partir de 3 anos até adolescentes a partir de 14 anos. Nós temos grupos diferenciados. Eu gosto de trabalhar também com crianças de várias idades juntas. Aí eu acredito no que Montessori dizia da tutoria. A criança maior consegue ter a empatia de ensinar a menor e a menor consegue visualizar nas habilidades do maior coisas que ela pode aprender e ela acha o maior fantástico e ela aprende de uma forma muito intuitiva. Você tem 2 filhos, Sim. Você pode perceber na prática, Sim. Né? Isso aí. E aí a gente tem também uma nutricionista, ela acabou de entrar, a Inês, porque a gente acredita na culinária com o poder de educar as crianças para a parte nutricional. A gente vem de crianças muito do fast food, doenças como diabetes, pressão alta, antes doenças de adultos, agora de crianças já. Então eu acredito que as habilidades humanas passam pela ideia de que nós precisamos reaprender como nós cuidamos do nosso corpo e da nossa alimentação. Por isso a gente tem uma nutricionista muito séria que faz um trabalho incrível de educação nutricional nas aulas de culinária. Então esse é super diferenciado, né? E hoje você está conseguindo...
Sim, e hoje A está gente tá, conseguindo passar essa experiência online? Como você se adequou também? nós conseguindo 100% nós não estamos, né? O que a Que é gente bem faz vivencial, né? Experimental, né? é bem experimental. A gente passa atividades, orienta os pais, a gente está usando, e a gente tem inglês também, que é o inglês do Chatterbox, que é um inglês imersivo, lúdico, muito diferenciado também, e que a gente sabe que o inglês daqui do Ferinhas, né, ele é totalmente bilíngue. Quando a gente traduz para a criança, e aí a gente vê as escolas também completamente equivocadas com a língua inglesa, quando insere ela no currículo de uma forma totalmente errada, totalmente desconectada com as pesquisas das neurociências, quando a gente traduz uma palavra para a criança, a gente quebra uma parte do cérebro dela que ela conseguiria entender sem tradução. O inglês ele precisa ser falado naturalmente. A professora, quando ela vem aqui fazer as oficinas de inglês, ela só fala inglês. Isso com crianças de 2 anos, né? O meu filho tem 2 anos, é só inglês. E aí a criança começa a estar nesse ambiente imerso, ela consegue aprender, porque a gente veio muito bloqueado do verbo to be. E Sim. aí é verbo to be, e isso é completamente já caiu, e as escolas continuam insistindo, infelizmente, nisso. Na Tá. tradução, nos exercícios. E se você pudesse trazer algumas dicas práticas aí para as mães, para os professores que estão nos ouvindo, o que, que você investiria ainda? Até porque a gente não sabe ainda o tempo que isso vai durar, né? Esperamos É, que esse isolamento seja válido, mas a gente ainda não sabe. Então, a gente tem visto também, eu acho que é uma ansiedade de algumas mães, que ontem eu me deparei em alguns grupos que vai ter desconto de mensalidade, não vai ter, mas aí de novo a gente volta na palavra empatia, né? Porque algumas escolas já conseguiram se posicionar, algumas que estão mais fáceis para falar, não, eu já vou dar o desconto agora, eu vou dar o desconto depois, mas eles também não sabem quando vai voltar, né? Então eu acho que é. também a gente precisa entender um pouco que tem profissionais lá esperando. Ah, mas o local não usa, mas o local tá lá, né? Então ninguém estava preparado e são 15 dias que todo mundo parou. Então a gente está pensando que passou muito tempo, e aí eu queria que você desse algumas dicas, porque a sensação de muitos, e aí empaticamente eu também entendo isso, parece que a gente já está vivendo esse momento há bastante tempo, né? Essa semana, não sei se você percebeu dos alunos que você acompanha, a qualidade já melhorou, porque as pessoas já tiveram mais tempo para se preparar para as atividades dessa semana, né? Então a gente está vendo que todo mundo está tentando evoluir e encontrar o seu lugar, que como você colocou, não tem volta. É um lugar que a gente já deveria estar até, né? Eu acho que a gente vai até além. E aí, o que você poderia sugerir aí de dicas com a sua experiência, já trabalhando de uma forma alternativa e experimental aí para as pessoas? Uma coisa que a gente fez logo no início foi dividir o nosso tempo, né? A gente não se entregou à ideia de trabalhar de pijama, de deixar as crianças o tempo todo de pijama. A gente manteve uma rotina que a gente já tinha em família. Então, de acordar cedo, tirar o pijama, se trocar, tomar o café da manhã. Isso foi uma coisa muito importante para nossa qualidade de vida mental, né? Porque no momento desse a gente viu muitas famílias e muitas crianças se entregarem para o não fazer nada. Então a gente já, bem de início, no segundo dia, meu marido criou uma rotina. E aí nessa rotina a gente dividiu o nosso tempo em 3 partes. Atividades da vida real, que ele chamou. Então, acordar, arrumar o quarto, ajudar na limpeza da casa, se concentrar nas tarefas que vinham da escola, né? Essa é a nossa vida real. A gente tem um jardim muito grande aqui também, então a gente separou um tempo para que as crianças descessem e fossem para o jardim brincar. Também um tempo de vidas de telas, onde as crianças têm um tempo para jogar joguinho que eles amam no celular, para assistir séries, para assistir videozinhos no YouTube. Então eles também têm esse tempinho. E um tempo de tela compartilhada, porque sem poder sair, aí a gente descobriu que tem museus que estão disponibilizando, então a gente visita museus. Domingo a gente assistiu um espetáculo belíssimo em família do Circo de Soleil.
que ele disponibilizou. E a gente está usando também para mostrar vídeos para as crianças, filmes interessantes. Domingo foi o filme Mãos Incríveis, se eu não me engano, que é a história de um médico, de um neurologista, que veio de um lugar com muita pobreza e ele aprendeu na medicina e ele fez tudo isso através da leitura. Depois do vídeo, os meus filhos já começaram a registrar os livros que eles iam ler na quarentena. Então tem muita coisa bacana aí na Netflix. E o nosso tempo se dividiu assim. O nosso pequeno de 2 anos e a sua de 4 também, eles são furacões, né? Quando você olha, você acabou de arrumar um lugar, já tá tudo bagunçado, a gente fez uma estratégia. A gente pegou um edredom velho, colocamos num canto, colocamos os brinquedos que ele gosta, massinhas, giz de cera, e falamos, olha, Luca, esse é o seu cantinho especial. E aí a gente evitou da casa virar toda uma movida. E aí quando ele tá nesse cantinho especial também, a gente consegue trabalhar, né, dar as aulas online, dar o suporte para os alunos online. E a gente está vendo que isso funciona. Uma coisa também que está ajudando demais os nossos filhos a manterem uma mentalidade positiva, é uma coisa muito simples que eu sempre fiz e mais agora. Pote da gratidão. Então, todos os dias a gente vai lá e registra uma gratidão. Até o Luca faz um desenho e fala gratidão. Eu tenho gratidão. E isso tem ajudado a gente a manter uma mentalidade positiva, porque para as crianças está claro que está muito difícil, né? Sempre fizeram futebol, inglês, saíam de casa e agora eles não podem sair, o contato com os coleguinhas é via vídeo. Então, mostrar para eles que também nós somos privilegiados, que tem pessoas passando por coisas muito mais difíceis, ajuda a manter a sanidade mental, porque a gente tem que falar em sanidade mental. Num cenário desse, é muito fácil a gente se entregar para a ansiedade e as crianças replicarem isso e depois isso somatizar. Então, é um momento que a gente cuida da nossa sanidade mental. Quando a gente fala de mundo VUCA, e o mundo é totalmente ambíguo. Por exemplo, sobre o corona, não existem respostas. Pode ser que todas estejam certas, que tenham um ponto certo. O mundo VUCA, ele traz isso. Não existe uma opinião sólida. Não existe uma verdade completamente verdade, né? E a gente precisa olhar todos os pontos de vista. A minha verdade é diferente da sua e a gente precisa respeitar. Quando a gente coloca a gratidão como ferramenta para as crianças, a gente consegue ensinar isso para elas. Porque mesmo de um momento ruim, elas conseguem enxergar pontos positivos. Então a gente já é uma preparação para que a gente consiga lidar com um cenário de tantas mudanças. Eu acredito que isso é muito importante. E assim, eu posso dizer que isso está muito funcionando na minha família. Né? Claro que tem dias que tá ruim, claro que tem 3 filhos, gente, é o VUCA em si. Né? Eles brigam, eles discutem, e aí a gente está trabalhando também a questão da amizade, de entender o outro. Uma coisa também muito legal que a gente fez é que todos os dias à tarde, cada dia, um escolhe o repertório musical. Então, o meu marido vem do rock and roll, é músico. Eu agora sou apaixonada em reverb poesia, então se eu puder eu fico escutando reverb poesia o dia inteiro. O Levi já tem uma pegada meio sertaneja, que o meu marido quer morrer. Mas aí a gente, e o Luca, a galinha pintadinha, então a gente criou um momento para que cada um escute o seu repertório musical e a família toda tem que escutar aquele repertório musical. Isso também está sendo muito interessante, trabalhar. E aí você incentiva, né, o protagonismo dele, você incentiva ele defender os pontos de vista, né, que isso de alguma forma você já vai colocando essas negociações que são super determinantes para as crianças, né? Exatamente. Saber defender seu ponto de vista é algo fundamental para o futuro, né? E outra coisa também que a gente tem feito é um diário em família, onde a gente vai registrando juntos sentimentos que estão vindo à tona. Né? Trabalhar esses sentimentos, porque às vezes a gente acha que é a raiva, o sentimento de culpa. Eu conversei isso com eles, eu falei para eles, falei, olha, hoje eu quero escrever sobre a culpa.
Porque, de repente, eu olhei e falei, nossa, mas vocês cresceram e eu passei menos tempo com vocês do que eu faria. E aí a culpa, ela não é um sentimento ruim, né? A gente precisa entender porque ela pode ensinar. Aí meu filho teve um dia que escreveu sobre a raiva. Nossa, eu tô com muita raiva. E na escrita a gente consegue ajudar as crianças a trabalharem esses sentimentos. Eu acredito que a escola, nesse momento, deveria muito incentivar que as crianças escrevessem um diário. Sim, muito interessante, sim. Que é um momento super importante, né? E aí, em relação aos professores, Aline, que a gente tem visto que muitos estão no momento diferente, né? Porque vem de uma contratação que previu uma parte conteudista, né? E muitos você vê que eles também estão melhorando a cada dia que eles gravam um vídeo. Aí estou falando um pouco da minha experiência com uma de 8 anos que está no 3º ano e um menino de 4. Então você vê que as professoras, e é muito curioso isso que eu tenho me deparado, que as professoras do pré, do Léo, elas são mais desenvoltas do que as outras. Isso faz todo sentido, porque elas estão, talvez, são mais tempo na escola, já estão na educação fundamental. Então você vê que todo mundo está evoluindo, né? E aí essas habilidades que a gente vê que poderia estar desenvolvendo, que seria na linha de estar possibilitando eles também mudarem e reconhecer, né, essa fragilidade e que está aprendendo junto, né? Que eu acho que isso são habilidades importantes para os professores hoje, né? Como você tem visto os professores hoje nesse momento? Eu acredito que os professores são heróis na nossa sociedade, né? Ser professor não é uma coisa que a gente escolhe por dinheiro, por status. Não, a gente escolhe ser professor por amor, não tem outra explicação. Porém, os professores, eles estão tendo que sair de uma zona de conforto e tendo que se reinventar, tendo que lidar com a tecnologia, porque a nossa geração aprendeu a tecnologia, mas a geração dos nossos alunos já são nativos digitais. Então, muitas coisas que a gente apanha, eles já sabem, né? O Luca de 2 anos, ele clica lá e ele já sabe entrar no YouTube. Esses dias eu estava com o mouse parado, ele foi lá com o mouse e colocou no play. Então é uma coisa assim, que você fala, puxa vida, a coordenação motora é outra. E aí os professores estão tendo que acompanhar essa questão da tecnologia. Muitos estão se esforçando mesmo para levar carinho, para levar, mesmo que de forma online, uma parte lúdica, porque eu acredito que quando a gente usa o lúdico, né, a gente conquista o coração das crianças. Sim. E as crianças estão precisando serem conquistadas. As crianças estão precisando resgatar o amor pela aprendizagem, porque aprender se tornou algo muito chato e muito maçante para a criança. Então, nessa reinvenção, os professores estão tendo que repensar. Por exemplo, cabe nesse contexto eu dar questionário valendo nota? O que a nota em si vai dizer para a formação humana dessa criança que está ali do outro lado da tela? E aí eu vou mais fundo do que a tecnologia tem proporcionado. Harvard fez uma pesquisa onde ela pegou aleatoriamente vários alunos, não contou nada para os professores e disse que por testes esses alunos tinham um QI mais elevado. E aí se viu em Harvard uma geração de bloomers, onde esses alunos eles começaram a ir de forma excelente em testes. Por quê? Porque intuitivamente os professores acreditavam na capacidade deles e por os professores acreditarem na capacidade deles, eles também começaram a acreditar. E quando a gente está na tecnologia, que eu tô desse lado aqui e você tá desse lado, eu não consigo acompanhar exatamente o seu progresso, ele passa a ser seu. E aí eu acredito que você é uma aluna fantástica, que você vai dar conta sim. Então nós temos essa possibilidade agora com as aulas online de fazermos uma geração bloomers, onde cada um vai ser protagonista do próprio conhecimento. Há crianças que aprendem mais rápido. Então, quando ela olha aquilo, ela fala, eu vou por esse caminho, ela escolhe. Né? Isso é muito bacana. O presencial não permite isso. Né? O que precisa de mais explicação, ele vai repetir o vídeo.
Ele vai assistir o Exatamente. vídeo até ele entender, ele vai lá no YouTube, ele vai pesquisar uma outra linha, de uma outra explicação. E isso é muito fantástico. E a tecnologia também está ajudando a tirar uma carga dos professores, que é do trabalho mecânico. Passar nota. Exatamente. Vai muito tempo. E a inteligência artificial faz isso de uma forma muito mais fantástica. Então, eu acredito nesses ganhos, né? E que as escolas, o sistema possa se reinventar. A BNCC surgiu num cenário esse ano que está sendo aplicada pelas escolas muito bacana, porque é um documento do governo que direciona, assim, para a educação emocional, para as emoções, para Que é a a base, inteligência. né? Que é a base de novas Isso, diretivas, né? Sim. isso. E eu Os acho soft fantástico skills, esse né? sim, eu acho fantástico esse documento e se os professores levarem ele a sério, os sistemas levar isso a sério, a escola levar isso a sério. E eu gosto de dizer também, Aline, que na verdade a gente pensa assim, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, Ainda tem mais um a pouquinho, né? escola... Tem mais quantos minutos? Eu acho que a gente tem feito de 40 minutos, 1 hora no máximo. A gente ainda tem mais um pouquinho. Mais um pouquinho. A gente fala que um dos TEDs mais famosos de educação diz que a escola mata a criatividade. Eu acho fantástico, eu concordo. Mas aí tem um outro do Murilo Gun que diz assim: pais matam a escola. Porque a escola é uma relação fornecedor-cliente. Nada Sim, mais que isso. E o cliente, que são os pais, eles ainda acreditam que as crianças precisam aprender conteúdos que vão ajudá-las no vestibular. O que é sim. totalmente equivocado, porque a nossa geração, dos nossos filhos, não vai prestar vestibular e não vai estudar da forma como nós estudamos, tá? A gente vai ter um cardápio onde eles vão escolher o que faz mais sentido. Vão ser pessoas que vão trabalhar, 67% dessa geração vai trabalhar em profissões que não existem. Eu acho que a sua conexão tá um pouquinho oscilando. Oscila um Travou um pouquinho nas pouquinho? profissões na profissão que ainda não existe, né? 67% vão trabalhar nessas profissões, né? Que não existem. E os pais, eles ainda não se ligaram, né? Muitos pais não se ligaram nisso e ainda continuam com a cobrança de conteúdo. Escola boa é a escola que passa em vestibular. Escola boa é aquela que tem um sistema apostilado maravilhoso, caríssimo. E aí também existe esse equívoco dos pais, que isso também precisa mudar. Os pais também precisam entender que as escolas que colocam a criança em contato com a terra, com as habilidades de vida, elas sim que são as escolas do futuro. A tecnologia em si, né, ela é neutra e ela está disponível. Então, uma escola ser tecnológica ou não, tanto faz, na minha opinião. Eu acho que o mais importante são as habilidades humanas que ela passa. Sim, esse lado humano mesmo, né? E eu acho que é isso que os pais vão começar a se dar conta, porque eles estão olhando o conteúdo, olhando as coisas que as crianças estão vendo na escola, tendo que ser tutor EAD, e ele olha e fala, meu Deus, para que tudo isso? Sim. E você sabe que em projeto de mediação escolar, a gente também tenta trabalhar aumentar essa sensação de pertencimento, né, com a instituição, também melhorar a conexão entre diversos ambientes e tornar as pessoas mais críticas, mais participativas, né? E como você falou, eu acho que a tecnologia ela vai ser uma consequência, né? Mas tem que aumentar essa frequência. Eu gosto de escolas que tem aquela roda de conversa e aí cada uma chama de um momento, que, por exemplo, a assembleia, né? Ou que tem uma roda de conversa de círculos, que alguns já fazem o objeto de fala. Eu acho o máximo como as pessoas já entendem que tem um objeto de fala e que você vai trazer essa solução de problema na própria sala de aula, e isso foi uma das, até por trabalhar nessa área, foi um dos motivos pelo qual eu escolhi a escola que as crianças estão hoje, foi porque tinha esse lado humano, né? Esse outro lado não era bilíngue, muitas pessoas falam, como você vai colocar numa escola que não é bilíngue nesse momento? Mas agora tem inglês todo dia, mas pra gente era muito mais importante o lado humano do que ser bilíngue, né? E aí a gente foi trabalhando isso e a gente tem conseguido ter pessoas melhores. A gente está trabalhando isso e permitir esse desenvolvimento de cidadão. É como você falou, esses soft skills, a gente tem que trabalhar isso
E eu acho que agora chegou o momento da gente falar sobre isso agora, né? Que a gente está em casa. E assim, o que está acontecendo que eu tenho responsabilidade, eu acho que a gente nem precisa falar sobre culpa, como você colocou, mas eu também, em alguns momentos, eu me senti culpada porque eu estava ali fazendo a rotina, mas eu não podia estar naquele momento. E na primeira semana eu falava, meu Deus, eu tenho que fazer uma coisa minha. Daí eles falaram, pode fazer, mamãe, depois a gente faz a atividade. E aí você fala, nossa, mas que vergonha, né? Por que chegou nesse ponto, né? Eu poderia ter falado, olha, a gente vai fazer num outro horário, apesar da gente ter fechado que era de manhã, mas tem dia que não vai dar, né? E aí a gente fica nesse sentimento de culpa. Eu falei, nossa, eu perdi bastante, né? Ainda mais quem faz lição na escola ou quem faz como você, que as pessoas fazem lição com você, os pais não têm muito acesso porque a nossa rotina também não permite muito, né? Mas que bom que a gente está podendo olhar para isso e ver que eles estão super autossuficientes. E valorizar, né? Olha que legal, você faz sozinho, né? Ah, me conta. E esse do diário eu achei fantástico. Eu vou tentar ainda aplicar já agora, começando a semana mesmo, já vou aplicar porque eu acho isso muito incrível. E para os professores, eu acho que total nossa simpatia, né, Aline? Porque eu acho que a gente agora, nesse momento, tem que entender que eles também estão se superando e que ninguém sabia disso, né? E eu acho que as dicas que você trouxe aí, super valiosas. E assim, apesar de algumas casas, no começo foi desastroso, desse homeschooling, né? Eu acho que a gente tem que preocupar menos com o lado de que a escola vai fazer, quanto ela vai devolver o dinheiro, quanto ela vai, a gente vai entrar com ação, a gente não vai. Calma, porque não está muito no poder dela ainda saber decidir isso, né? Eu não sei como você está fazendo aí com a sua parte que você também tem uma parte prática que as pessoas devem estar te perguntando. Ah, e aí, as ferinhas da Tia Aline vão pagar ou não vão, né? E aí isso é uma rotina que eu acho que cabe para todo mundo, né? E rolou aqui no Ferinhas uma coisa muito interessante, porque a gente tem um contato muito pessoal com os pais. A gente é uma empresa muito pequenininha, né? A gente está numa cidade de 40 mil habitantes. Eu gosto de chamar de Santa Roça, Santa de Rita. Sapucaí. Embora seja conhecida aí no Brasil como Vale do Silício Brasileiro, Sim. né? Uma cidade pequena, vive do café e da tecnologia. Venham a Santa Rita. Santa Rita é fantástico. Mas a gente é pequeno e com uma ideia muito inovadora. Então a gente não tem um número imenso de alunos. E a gente tem um contato pessoal com os pais mesmo. E a gente fez uma proposta, porque muitos pais nossos são médicos, dentistas que estão parados, médicos também que não estão abrindo seu consultório, enfim, esteticista, comerciantes. A gente tem pais também da área de empresas, que a empresa não tem material, não tem como vender seus produtos. Então, os pais também estão passando por uma situação econômica diferente, né? E aí a gente fez uma proposta de um valor muito menor. Cortou um pouquinho. Eu acho que eu consegui entender que você falou que você enxugou bastante os gastos, os custos, na verdade, para reduzir, para que caiba nesse momento aí com os pais, né? Foi bem pouquinho. Cortou, mas eu consegui ouvir. Eu não sei o pessoal. Mas isso é importante, Aline, porque aí até em gestão de crise que a gente fala, as escolas que já se anteciparam e como você, e aqui a gente tem acesso de algumas amigas que têm filhos em várias escolas, as escolas que se anteciparam e já falaram alguma coisa, essa sensação do pai de se entender, ouvido, acolhido, né? Que alguém está pensando nele, isso é humano, né? A gente fala que isso é do ser humano. As pessoas estão preocupadas e é justo que estejamos preocupadas com isso. Porque, por exemplo, se eu pago almoço e eu não estou almoçando há 15 dias, mas aí a gente tem que pensar, mas e a pessoa? Será que o fornecedor cancelou, né? Mas eu acho que as escolas, se eu pudesse dar uma opinião, e duas delas eu tenho falado até, como se
portar agora no momento de, entre aspas, crise, que eu acho que a gente pode chamar de crise sim, né? E de imprevisibilidade. Mas como você fez, eu acho que deixar claro para os pais, porque é uma relação cliente mesmo, é consumidor. Apesar de já ter alguma manifestação oficial do Ministério da Justiça, como que vai lidar com esses conflitos de consumo e que tem que ter bom senso, porque é um caso fortuito, né? Então você poderia não abaixar o preço, se você não fosse empática e não conseguisse reduzir esses seus custos neste exato momento. Para depois, eu não tenho dúvida, né? Aí algumas pessoas falam, por que não dá férias? Mas aí eu pergunto, mas por que dar férias agora se a gente não sabe que pode acabar em 15 dias? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco de calma, e é o que você falou tudo. Eu acho que tudo aqui se resume à empatia mesmo, tudo que a gente está falando, né? Da gente pensar, mas se é uma sugestão que eu daria para as empresas, para as escolas, é assim, se posicionem. Ainda que estou avaliando, ainda que seja no gerúndio, que não é o melhor momento para se colocar um gerúndio, mas se posicionem, porque a gente se sentir acolhido é o melhor, né? Assim. E os pais, claro que eles estão preocupados. Eu estou preocupada, você está preocupada, o mundo inteiro está preocupado. Como é que a gente vai continuar o nosso sustento? Né? Quem tem empresas pequenas igual eu, a gente está num cenário totalmente incerto. O que a gente faz é ter fé em Deus e confiar que as coisas vão se ajeitar, mesmo que de forma diferenciada. E quando a gente fala de cortar, né, custos, enxugar orçamento, a gente volta a entender que a gente precisa de uma vida simples. Às vezes, a gente não precisa de tantas coisas. A alegria, a felicidade, ela mora em coisas simples, né? Muitas vezes, os bens de consumo que a gente vinha acostumado a consumir, esse mercado de consumo também vai mudar. A gente vai estar num capitalismo consciente, eu acredito. E sobre as férias, eu acho muito injusto. E quanta coisa a gente pode fazer em casa, né, Aline? Desculpa te cortando, você já fala das férias, mas quanta coisa a gente consegue ter acesso sem sair de casa. Por exemplo, eu tô com as crianças, eu não tenho um jardim. No condomínio que eu moro tem uma área comum, mas a gente está evitando. Nesse momento, enquanto eu consigo, eu estou evitando. Mas como você falou, igual você tem o Luca, eu tenho o Léo de 4, que ontem teve que ir no campo à noite, porque senão ele ia destruir a casa. Ele estava pulando de um sofá para o outro, de uma maneira super agitada. E a gente falou, não. Aí meu marido desceu com ele e foi na quadra à noite, porque ele precisava jogar bola, precisava fazer alguma coisa. E aí a gente vai dosando isso. Mas você vê que a gente consegue, na maioria do restante do dia, proporcionar atividades que não precisa sair de casa sempre, né? Então é ruim, é difícil? Mas tem como. E eu concordo com você. Vai mudar muito o consumo e a forma que a gente lidar com tudo, né? E sobre as férias, o que você tem pensado? E a gente vem também de fast food. E agora tá todo mundo aprendendo a cozinhar em casa. Aqui em casa foi interessante que a gente descobriu uma receita secreta de molho gourmet que os sanduíches fazem. A gente aprendeu a fazer em casa com ingredientes muito simples. Isso vai mudar também a forma como a gente se alimenta fora de casa. E sobre as férias, eu acho muito injusto dar férias nesse momento, porque férias é uma coisa para a gente curtir, para a gente aproveitar. E num momento que está todo mundo dentro de casa, é muito triste se as crianças tiverem que passar as férias de julho assim. Né? Então, pois é, muito injusto. Eu acho que esse é a pior forma. Não, mas não dá. E eu até falei isso com algumas crianças do meu convívio. Assim, não, mas não dá para ser férias agora. Agora é só o corona, não tem férias agora. A gente está fazendo atividade. E eu concordo. Tem um comentário que a gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou. Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa familiaridade com o online... Olha só, você está aí em Santa Rita do Sapucaí, a gente está aqui, a gente está em casa... Eu vou sair daqui, você tem suas atividades com as crianças que vão estar aí do seu lado. E eu tenho negociado muito isso com eles aqui. Eu não sei como você lida. Você fala, olha, você prefere que eu esteja aqui? Eu já estou desde setembro num movimento home office. Então, para mim, não foi tão difícil, né? Mas eu não sei se você tem essa percepção. Eles respeitam muito mais o home office do pai do que da mãe. Aqui no meu caso. Totalmente. Eles não entram, né? Mas é bonitinho, eles passam papel embaixo da porta, você pode entrar, eles entram arrastando pelo chão para não aparecer na câmera, é uma diversão, né? Mas eles já entenderam, essa semana tá bem mais fácil, né? Semana passada eu tive que sair para fazer uma live, hoje já não, né? Eles já estão acordados, eu sei que estão, mas eles nem entraram, nem apareceram.
E eu acho que a gente tem que trabalhar com isso, né? Eu acho que incentivar mesmo, acho que os professores, eu acho que a gente tem que pensar um pouco. E eu queria mais para frente a gente fazer uma nova rodada, assim que tudo isso passar, ou se você tiver mais informações, para a gente estar trocando essas boas práticas, porque quando eu vi como estava indo, eu vi que linkava muito com o que a gente pensa num projeto de mediação escolar, né? Que é trazer essa ferramenta onde já não existe, porque dá para ser trabalhado, né, Aline? Acho que o bom de tudo isso, desses soft skills, é que a gente pode trabalhar. Como você trabalha com ferinhas, a gente pode trabalhar também com os professores que precisam muito, né, desse cuidado. A gente tem esse projeto de levar o Ferinhas o mais longe que a gente puder, porque a gente só tem um ano de empresa, né? Às vezes as pessoas olham na internet e imaginam que a gente começou a fazer muito tempo. Eu já sou professora faz mais de 20 anos, mas o Ferinhas, a empresa, nasceu faz só um ano, fez um ano esse mês de março. Então a gente é um bebê. Mas a gente sabe que funciona, né? A gente é um case de sucesso, a gente adquiriu aí uma expertise de entender o que a criança precisa. E a nossa ideia é se juntar com pessoas que nos ajudem a levar isso o mais longe possível. Muito legal, muito legal. Você antes dava aula em escolas normais? Você chegou a trabalhar como professora? Em muito tempo, né? Eu dei aula Depois em foi... vários... eu já dei aula em lugares muito pobres. Eu já dei aula numa escola em São José que é o valor de uma faculdade, uma referência lá em São José dos Campos. E já dei aula em escola rural, já dei aula para alfabetização de adultos. Então, já trabalhei com pré-vestibular. Então, eu venho de todos esses níveis. E aí eu tenho a minha própria história, uma hora a gente bate mais um papo, porque esse papo é longo. Sim, sim. E aí eu quero agradecer as pessoas, a gente tinha algumas coisas que eu achava importante abordar, que eu discuti com algumas pessoas, a gente já abordou. Então eu só tenho a agradecer seu momento, eu acho que o horário, a gente arriscou o horário, mas depois essa live fica gravada, a gente circula depois sobre isso. A gente tem que aproveitar... Todo mundo que estiver aqui pode mandar o aviãozinho. Se Sim. cada um pegar esse aviãozinho e mandar para 5 pessoas, já ajuda para mais gente ver essa informação. Tudo isso que a gente falou foi tão bacana, pode ajudar pessoas, né? Com certeza. E a gente também trazer esse conteúdo para as pessoas que hoje tá nesse momento que a gente acha que só a gente que está vivendo, mas acho que 100% das pessoas que tem criança em casa, que está nesse momento, está vivendo todas essas angústias, né? E essas incertezas que a gente falou, mas tem como tornar isso mais leve, né? A gente tem que aproveitar esse momento. E olhar para o aprendizado. O aprendizado que a gente tira de tudo isso é que eu acho que é o mais importante. Com certeza. Tem um monte de gente mandando uns coraçõezinhos, que isso é super bom para a live, né? Verdade. E quem não conhece o nosso trabalho do Ferinhas, sigam lá, Ferinhas Tia Aline. A gente sempre posta dicas. Todos os dias a gente posta uma história. Nossa família se reúne para contar histórias e a gente filma isso e posta lá no Instagram. Histórias que a gente gosta de contar e que podem ajudar as famílias. Meu marido também faz investigações científicas com as crianças. Que legal. Descobriram a fórmula da massa-areia, que é aquela massinha de areia. De uma forma muito simples, com materiais simples, ele encontrou a fórmula, tá lá num vídeo também. Aquela questão do orégano que viralizou aquele vídeo, por que o orégano se espalha, e ele testou com leite, com as crianças, tem uns vídeos bem engraçados e que podem ajudar aí nas dicas para lidar com os filhos, desde o pequenininho até o adolescente. Muito legal, muito legal. Gratidão por essa manhã. Muito obrigada mesmo. A gente vai continuar com esse papo, porque esse projeto de mediação escolar, como eu te falei, é um projeto que não é o foco central hoje, mas que ele sempre está do meu lado, porque eu gosto, porque eu procuro e eu acredito muito que pode ajudar as escolas que ainda não nasceram da forma que o Ferinhas aí já se propõe, já está mais avançado, tá bom? Nós Obrigada. temos muitas conversas ainda. Muitas, muitas. Obrigada, até. Eu que agradeço. Beijo, Beijo, gente. tchau. Obrigada, gente.